Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um meio músico e um total apaixonado por música. No episódio de hoje, na conversa que vamos ter, eu vou contar por que eu virei funkeiro. Como assim funkeiro? Calma, pequenos gafanhotos. Vamos conversar, vamos entender direito o texto. Para entender o texto, a gente deve conhecer o contexto. E nada melhor que isso, a forma melhor de fazer isso é encontrando a origem das coisas. O funk, o que é o funk? O funk que é mais difundido aqui no Brasil e nada tem a ver com o funk de origem americana, o qual esse eu gosto muito. O funk é um estilo musical que ele derivou da música negra. A música negra americana no final da década de 60, ela tinha diversas vertentes de soul, né? Ela tinha o R&B, que é uma batida mais pop, e o próprio rock, né? Que foi um movimento musical muito forte nos Estados Unidos e é ainda hoje. Então, partindo do soul music, o funk ele tem uma característica de ser um som com uma batida mais forte, sabe? Ela é mais dançante, ela tem uma coisa que é mais, como dizer, ela é mais, chega até a ser sensual em alguns momentos. E as influências vêm do R&B, alguma coisa do rock e da música psicodélica, aquela música que ela tinha vertentes que se voltavam a um som experimental. Ele fugia um pouco das convenções normais, assim, e se encontrava nessa posição. Então, perceba que a miscigenação de vários ritmos contribuíram para construir o que temos de fato hoje. De fato, as características do estilo musical, né, do funk, é um ritmo mais sincopado, é uma linha de baixo mais densa, que é o groove, né, o famoso groove. Quando a gente fala assim, devia falar groove, é aquele som que fecha, ele cria um riff, né? O riff, o que é um riff? O riff é geralmente uma convenção de notas, né? E que ela traz uma característica para a música. Por exemplo, a gente ouve Another Bite of Dust. Não é funk, mas um exemplo do que é um groove. Aquele tum, 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 tum. Se você ouve aquilo, você reconhece a música sem nem ouvir o vocal, sem nem ouvir a bateria, nada. Porque esse groove, esse riffzinho, ele foi feito e ele se mantém toda a música, ele fica martelando na sua cabeça. E isso faz gravar a música na cabeça. E é o groove que é a característica muito, muito forte do funk. No caso, a linha do baixo. Geralmente também tem uma seção de metais, né? Que são os instrumentos de sopro, que é forte, rítmico. E a percussão, né, que é própria do funk, que é aquela coisa bem dançante. Se você ouvir James Brown, por exemplo, é impossível você ouvir James Brown e ficar quieto, porque é uma batida muito envolvente. Ela fica martelando na sua cabeça aquele BPM ali sem parar, e ela fica marcante, né, dançante. Na década de 70 houve uma alteração, né? Como tudo a gente já vem acompanhando nos outros episódios. Ela traz um aprimoramento do ritmo, que nas bandas que surgiram lá nos Estados Unidos, que se chamam, ela deu origem, né, ao P-Funk. O que é o P-Funk? É uma das vertentes do funk que eu mais gosto. Havia uma banda de um rapaz chamado George Clinton. Esse George Clinton, ele tinha o Parliament. Era uma banda formada de músicos, a maioria deles negros e tal. E eles faziam um som muito envolvente.
E eles se juntaram com uma outra chamada Funkadelic, que também era da mesma vertente, mas usava mais metais e tudo mais. Aí surgiu o Parliament Funkadelic, que foi uma das maiores bandas de funk que já houveram. E a partir deles saiu muita coisa boa. Por isso que ficou apelidado, né, essa vertente ficou chamada de P-Funk, que é um funk mais pesado. Ele tem assim aquela questão do som mais denso, não é tão leve quanto o funk anterior. E aí ressurgiram, né, nessa época aí, tem o BT Express, que não é muito conhecido, mas é boa. Tem o Commodores, que ele segue uma linha de mais, como dizer, mais romântica, um som mais romântico. Tem o Earth, Wind and Fire, que com certeza você talvez não conheça por nome, mas se você ouvir 3, 4 músicas deles, você vai saber quem é. É uma banda muito, muito boa. Tem o Lakeside, tem o Brass Construction, que tem bastante metal também. Kool and the Gang, que é excelente, você deve ouvir. E andando mais um pouquinho pra frente, tem a década de 80 e o contexto que a gente... as fusões comerciais, né? A década de 80, ele meio que... O funk tradicional, ele foi se dividindo, né? De acordo com o ouvinte, cada um ia correndo pro seu lado. Então teve derivados do rap, do hip hop, do break, que ganharam uma força muito grande nos Estados Unidos e no mundo. Tinha o Sugar Hill Gang, que é uma banda também que ela foi por essa vertente, ela se destacou um pouco da linha tradicional. Tem o Soul Sonic Force, que é boa também. E surgiu até aquele característica do funk com mais sample, né? O sample, o que é o sample? Sample é quando você enxerta um pedaço de uma música de uma outra banda, de um outro cantor, na sua música, e você utiliza ela como base para fazer o resto. Quem faz isso de forma excelente aqui no Brasil, na minha experiência, talvez haja mais pessoas que façam. Teve um momento em que o Tim Maia fez muito isso. Ele usava muito sample de outras bandas nas suas músicas. O Racionais MC, que é pra mim, na minha opinião, um dos melhores grupos de rap aqui do Brasil. Eles fazem isso de forma muito, muito boa. Muitas músicas do Racionais hoje, eles têm influências de bastante Marvin Gaye, de... caramba, agora me fugiu o nome, mas eu tenho na minha playlist do Spotify bastante músicas que serviram de apoio para que o Racionais construísse bastante dos seus sucessos hoje. E aí foi aquele fenômeno, né? Começou a ter essas diferenciações. E quando foi chegando mais para os anos 90, houve uma fusão com um rock bem forte, que eu particularmente gosto e deu origem ao que eu mais amo. Pra mim é a melhor banda da Terra. Que foi quando eles pegaram a batida do funk, misturaram com heavy metal, e aí veio Red Hot Chili Peppers, Faith No More, não tanto metal, mas tem uma questão assim de um pouco mais pegada. Foi o Jamiroquai, que é excelente, eu recomendo que todos ouçam. E aí é aquele funk que tem uma pegada mais rock, né? Ela tem uma distorção na guitarra, mas ela não deixou de perder a sincopada, a bateria forte, o ritmo, o groove, né? O Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers, ele é reconhecido no mundo todo por ser um excelente baixista, e ele tem uma das características na parte de técnica musical dele, que é o slap. O que é o slap? O slap é uma técnica de baixo no qual você bate o seu dedão na corda e você geralmente oitava essa nota que você está fazendo no dedo indicador. Ele faz um som característico. Quem tiver curiosidade, procura saber, coloca no YouTube lá, slap no baixo. E é um som excelente. E o Flea é uma das pessoas que executa isso com maestria. Isso dá um gosto todo especial. Ele marca isso como uma característica do funk, mas aí ele incorpora o rock nela. Chegando aqui para o nosso contexto do Brasil, o funk carioca, que é o que todo mundo às vezes se assusta. Eu falo isso por quê? Porque eu particularmente não sou muito adepto, não gosto.
Eu não, pelo menos do começo, bem no comecinho do funk aqui no Brasil, ele foi influenciado por um ritmo que era lá da Flórida, que é chamado Miami Bass, que é umas músicas de ele tem um sample, né, de eletrônico, e aí as músicas foram mais erotizadas, sabe? A batida mais rápida, distante, não tem muita variação, é uma batida o tempo todo e a pessoa vai cantando, meio que como um rap. E aí, depois de 89, 90, 92, começou a surgir aqui no Rio de Janeiro. Teve o saudoso, né? Pra quem acompanha, o saudoso Furacão 2000. E nesse tempo até que, na minha opinião, né? Lógico, era até bem razoável. Ele contava, era assim, aquele contexto de comunidade, de falar da questão de, talvez, de preconceito, das coisas como era o dia a dia da pessoa que morava em comunidade, né, da favela. Até aí eu achava até que interessante, mas só que com o desenvolver do tempo, aí começou a ser usado, sabe, para apologia às drogas, armas, crime, e aí ele veio tornando-se cada vez mais controverso, né, muita gente gosta, outros não, e a questão não é nem falar do gosto, né, se é bom ou se não é. As letras começaram a ter conotação sexual, duplo sentido. E aí virou o funk carioca, é uma característica deles. E até, de alguma forma, chegou a fazer sucesso no exterior. Acho que no verão de 2005, se não me engano, lá na Europa, era muito comum você ouvir tocando em alguns lugares. Que é uma novidade, né? Pro europeu, ele não tem esse tipo de mescla de ritmos, essa coisa mais ritmada. Então, eu entendo que possa ser uma novidade para ele e chamar atenção. Aqui ele é muito controverso, né? Aqui no Brasil ele tem essa questão de a maioria das pessoas não gostarem, e tem muita gente que gosta também. Você pode ver um dos expoentes, né, do funk carioca, é o Condzilla, é um DJ, ele começou a fazer esse sucesso e ele hoje é produtor, e é produtor de bastante sucesso mesmo. Tem muitos milhões de views a tudo aquilo que ele produz. É aquela questão, é bom ou não é? Eu sempre parto do pressuposto de que quando a gente vai qualificar algo, a gente busca uma referência, certo? Por que a Ferrari ela é melhor do que um Fusca? Porque ela tem 0 a 100 em 3, 4 segundos, ela tem materiais finos na sua composição, né? Na sua construção, ele tem fibra de Kevlar, ele tem fibra de carbono, os seus freios são Brembo. E o Fusca tem Corino no seu banco, o motor é 4 tempos, faz um 0 a 100, sei lá, mais de 1 minuto, se fizer 100, né, um Fusca. A sua construção é de metal, aço normal, enfim. Então, quando se fala o que é bom e o que é ruim, eu parto do pressuposto sempre de utilizar uma referência parecida. Então, se você for ver do ponto de vista técnico, eu considero ruim o funk carioca, porque os seus cantores dificilmente são afinados, a parte musical, né, não é refinada, ela não traz instrumental, ela não tem um refinamento na sua construção, em comparação com o outro, que tem muito instrumento, tem metais, ele exige, né, uma técnica vocal apurada, porque para tocar a música e tudo mais, a interpretação. Então, assim, se é ruim ou bom, se você for ver de um ponto de vista técnico, sim, dá para você qualificar. Se você for ver por gosto, já não, porque gosto é gosto. Às vezes eu não gosto do Fusca, eu gosto da Ferrari, mas tem gente que ama o Fusca. E aí, ok, tudo bem. Agora, se falar que é bom do ponto de ritmo, o ponto de vista técnico, aí já gera controvérsias. Isso é uma discussão que nunca vai acabar. E eu acho que a gente deve ter maturidade de entender, né? Então aqui, resumidamente, esse foi a história do funk. Chris Brown, B.B. King, no comecinho ele tocava blues, mas tinha uma vertentezinha ali do funk também, né? Tem bastante ritmos assim. Kool and the Gang, é muito bom. E Earth, Wind and Fire, vocês ouçam que vocês não vão se arrepender. Bom, queridos, por hoje é só. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Ouçam lá o Chá com Pimenta, o melhor podcast da sua internet.